Universo em Desencanto. Cultura Racional, 21º fascículo da réplica, página 5. O raciocínio é a causa vital da vida, que volta à sua origem de racional, no seu verdadeiro mundo de origem, e acabando assim a luta da vida do nada pelo nada, e deixando de ser nada para tudo ser, no seu verdadeiro mundo eterno, o mundo racional. E assim o mundo agora em forma racional. Por aí está na natureza a fase racional. A natureza tinha que chegar com o tempo a esse estágio de racional por toda a natureza ser de origem racional. Então, com o tempo, a natureza se modificaria ou se modificou agora com a fase racional por a natureza ser de origem racional. Degenerou-se do seu estado primitivo e entrou num estágio de degeneração e deformado daquilo que era. Então, houve a transformação do que era para essa transladação. Transladação por se deformar em outra classe de vida, que são todas essas hierarquias de categorias e classes. Deformou-se e houve a transladação de classes diferentes, e tudo de uma origem só, de origem racional. E agora vindo a fase da recuperação da própria natureza e de seus feitos, que são os seres humanos e tudo que existe. Tudo regressando para o seu estado natural de racional, puro, limpo e perfeito. Voltando tudo, com o tempo, da formação que era. E de forma que os seres aí nascidos não tinham condições de descobrir a sua verdadeira origem, porque deformou-se, transladou-se e multiplicou-se. E nessas multiplicações de vidas, de seres, não podiam de maneira nenhuma os seres humanos descobrir a sua origem, de como foram feitos, de que foram feitos, por que foram feitos, os primitivos corpos como eram, por que foram tomando forma diferente pelas eternidades que iam passando. E desta forma, o ser humano não podia de forma nenhuma descobrir a sua origem verdadeira. Então julgavam e pensavam que eram mesmo filhos daí da terra. E nessa confusão viviam todos. De onde nós viemos, ninguém sabia. Para onde nós vamos, ninguém sabia. Então outros, mais ardilosos, mais estudiosos, mais perspicazes, mais desenvolvidos, mais inteligentes, então criou e provou que não há efeito sem causa. Então esta palavra alertou a humanidade que estava dormindo. Então provou pelo efeito sem causa, dizendo: se existe esse mundo, é porque existe outro, que deu causa a este. E ainda mais dizendo: se existe o feito, é porque existe a causa. Se existe o filho, é porque existe a causa. Então, alertou a humanidade de uma maneira muito brilhante, fazendo ver se existe esse nosso mundo inferior, é porque existe a causa, outro mundo superior a este. Foi então que acordaram para as provas do efeito sem causa. Então, os curiosos começaram a fazer experiências de toda a ordem para ver se entravam em contato com a causa que é o mundo que deu consequência a este, mas nunca conseguiram. Cientificamente e filosoficamente, nas experiências, começaram a se desenvolver com as forças do elétrico e magnético.
e entrando em contato com os habitantes aí do espaço, para diferenciar da palavra espiritismo cientificamente, mostrar uma superioridade. Denominaram como telepatia. É o espiritismo com nome diferente, com nome científico. O telepata é um espírita que entra em contato com os habitantes aí do espaço, entre o Sol e a Terra. Então, entrando em contato, recebe comunicações, intuições, mensagens telepáticas. Entra em contato, entra em diálogo, mas nunca passou disso. Nunca definiram coisa alguma, porque tudo isto é do campo espiritual. É aqui do astral inferior. Os habitantes, os astros do espaço. Então, esses habitantes, procurando sempre manter o contato com esses médiums telepatas, mas que nunca puderam divulgar coisa alguma sobre a humanidade. E por isso, a telepatia é muito antiga. São médiums orientados por este ou aquele protetor que dá a sua identidade conforme bem lhe parece, porque aí no espaço não existe cartório para registro de espírito algum, nem muito menos sexo diferente. Todos os espíritos é um ser só. Não existe sexo. E nunca saíram disso, marcando passo como todos os espíritas filosóficos e científicos, e como todo mundo de praticar o espiritismo, que criaram uma infinidade de classes no campo espiritual, dividindo assim em magia negra, uma classe, espiritismo científico e filosófico, outra classe, a telepatia, outra classe, e uma infinidade de linhas diferentes, com suas práticas diferentes umas das outras, e que no princípio foi muito respeitado por somente fazerem a caridade, e depois começou a ser desrespeitado por entrar na parte comercial da mistificação. Então, aí se ridicularizando isso na parte dos mistificadores, mas tem a outra parte dos espíritos materialistas que para os seus cultos fazem as suas despesas. Como assim a magia negra, quando é negra mesmo, fazem despesas, gastam para serem favorecidos nisso ou naquilo outro. Gastam porque é a lei dos cultos criados para uma variação de objetivos, de casos. Mas há a parte dos mistificadores, que de tudo tem bom e ruim. Tem os que sabem e os que não sabem. E tem os que não sabem e que se intitulam saber para explorar comercialmente. Porque no espaço existe uma infinidade de habitantes de várias classes, como aqui na Terra. Tem as pessoas boas, que só se dedicam ao bem, e tem as pessoas ruins, que só se dedicam ao mal. Aí no espaço, a mesma coisa, por serem seres deformados em categoria superior aos habitantes da Terra. Então, cada qual age dentro da sua linha. O bom age dentro da linha do bem. Os maus agem dentro da linha do mal. Como aqui na Terra tem os bons e tem os maus. Tem pessoas boas e tem pessoas más. No espaço a mesma coisa. Assim como na Terra criam todos esses sortilégios, todos esses rituais, todos esses apetrechos
todas essas maneiras de representação, todas essas cerimônias, no espaço também eles contam aos telepatas mirabolantes histórias forjadas que não existem. E o telepata, por não ser bastante experimentado, começa também a criar um enredo filosófico daquilo que recebe dos habitantes do espaço. Então, inventam tudo e não solucionam coisa alguma porque nunca saíram disso. A telepatia é muito antiga e sempre marcando passo no mesmo lugar, por serem habitantes aqui do espaço entre a Terra e o Sol. Então são lendários, fazem a sua biografia, o seu bíblico histórico, resolvem muitas coisas na vida da matéria, acertam com muitas coisas da vida da matéria, dizem coisas muito certas da vida da matéria, como todo campo espiritual, tudo filosofia científica, cada qual cientificando e formando a sua maneira. Os bons têm o seu histórico, os maus têm o seu histórico e nunca saíram disso. Então muitos curiosos se meteram neste campo para ver se descobriam a origem da humanidade e nunca conseguiram, porque o Espiritismo pertence aqui ao curso primário, a energia elétrica e magnética. Então, ligados a essas duas energias, ficam mantendo esse primarismo até hoje, marcando passo, sem evolução de espécie alguma. Pararam nisso, pararam no campo primário, que é o astral inferior, para ver que já, de muito, uma infinidade de curiosos tentaram entrar em contato com a causa desse mundo devido à matemática, criar a palavra certa de não haver efeito sem causa. Então, todos ficaram paralisados dentro do campo espiritual, onde existem os habitantes bons e os habitantes maus. Então, o Espiritismo já é muito antigo e nunca passou disso. E por isso diz Espiritismo, uma coisa em experiência. Em experiência, todos até hoje vivendo. De experiência, todos até hoje vivendo. E assim a palavra efeito sem causa é que deu motivo para que todos pensassem na existência de outro mundo, que é a causa desse feito, que é este mundo de matéria. E assim até hoje todos marcando passo no campo espiritual, que é aqui no curso primário do astral inferior, que o inferior não podia nunca chegar ao superior, por tudo isto de estar em fase de lapidação. A lapidação chamada no Espiritismo denominaram provação. Está sofrendo, está passando por uma provação. E assim tudo chegando a seu tempo, a sua época, por evolução natural da natureza. Porque a natureza evolui e por isso tem as suas modificações. Chegando agora à última modificação da natureza, que é a fase racional. Tudo e todos de volta para o mundo racional. Tudo de volta para o seu estado primitivo, verdadeiro e natural de racional. E hoje todos cientes da origem verdadeira natural. O raciocínio de todos, que a verdadeira origem é racional, raciocínio. Então, racional é a razão positiva e consciente de toda esta deformação de origem racional. Então, racional é razão suprema universal, por ser a origem verdadeira
de toda a deformação racional. E por isso, aí está o raciocínio que é de razão suprema e entra em ligação com sua origem, que é racional. Racional, raciocínio, raciocínio, racional, racional, razão suprema, onde se positiva a verdadeira origem universal. E assim, tinham que chegar o dia da conclusão da união dos dois mundos em um só. Pois, se tudo é de origem racional, tinha que chegar o dia da união entre o positivo e o negativo. O negativo é o que desceu para o mundo inferior, e o positivo é o que subiu para o mundo dos puros, limpos e perfeitos. O positivo é o mundo racional. O raciocínio tinha que se unir à sua origem, que é racional. Racional, raciocínio, raciocínio racional. E agora está na hora de ninguém mais perder tempo para desenvolver o raciocínio e se ligar à sua origem, que é racional, o verdadeiro mundo de origem de toda essa deformação racional. E assim vejam que tudo tem a sua época, o seu dia e a sua hora de nascer, de aparecer, de desenvolver, de crescer e reflorescer e resplandecer. Como assim tudo na vida é para chegar em seu lugar definitivo. Que assim, agora, é a humanidade chegando em seu lugar definitivo, que é o mundo racional. Não podia vir há mais tempo, porque não estavam em condições de amadurecimento, como agora bem amadurecidos, para serem recuperados pela fase racional, e entender e sentir e compreender que parece que chegou tarde, mas ainda chegou muito em tempo de salvar toda a humanidade, de todos voltarem a ser o que eram no seu verdadeiro mundo de origem, puros, limpos e perfeitos. Passaram-se as eras, passaram-se as fases, passaram-se as épocas, até que chegou o dia da maior glória das glórias de todos, o término de uma fase e a entrada de outra, e assim o mundo regendo há muito com as suas alegorias, mas nunca sonharam que desta forma chegasse a todos a recuperação e salvação de todos. Muita ciência, muito saber, mas da maneira do encanto, o alfabeto artificial extraído da mente de um ser de matéria, da imaginação de um ser de matéria, sendo o alfabeto da matéria para o desenvolvimento da matéria, e o desenvolvimento da matéria soiam para baixo cada vez mais, e para cima nada, e para cima coisa alguma. Para cima tudo em mistério, para cima enigma, para cima o firmamento e o infinito, coisa misteriosa, porque o alfabeto, articulado da mente humana, para o desenvolvimento da articulação das artes do artifício, e por isso todos vivendo artificialmente com os engenhos articulados pelo alfabeto desastroso, materialista. Tudo isto foi mais do que necessário para a lapidação de todos, para que, com o tempo, viesse o amadurecimento pela desilusão generalizada, depois de amadurecidos ficarem em busca e à procura de novos rumos, de novos caminhos, positivo e consciente, e de definição completa, racional. E assim, hoje, todos, bem amadurecidos e encontrando o que há muito vinham procurando. E assim,
se encontrando e se realizando definitivamente. Encontrei o que há muito todos vinham à procura, a solução verdadeira da origem da humanidade e do mundo e sua criação. A definição completa com a base, que é a origem de todos. A origem do raciocínio é racional, porque racional é raciocínio. E assim hoje a maior satisfação da vida de todos, as glórias das glórias, de você e de todos aí estão no mundo para todos. E assim você e todos regendo felizes e contentes para o resto da vida em saber o porquê você aí nascia e continuava a nascer. Se não conhecesse o que está conhecendo, para deixar de assim ser e voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, então, por mais que façam no cumprimento do dever de fazer propaganda para salvar todos, por mais que façam, não estão fazendo coisa alguma, porque não há nada que pague a sua volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, propaganda de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos para a salvação de toda a humanidade. E assim ricos passos, brilhantes passos, alegres passos. Ricos dias, brilhantes dias, alegres dias. Ricas horas, brilhantes horas, alegres horas. Todos assim, brilhando alegremente, por estar unido ao seu verdadeiro mundo de origem, o raciocínio de todos ligados à sua origem, o mundo racional. Então, racional é que é a causa de todos terem raciocínio, e assim voltam todos à causa, que é a origem, o mundo racional. Então, racional, raciocínio, raciocínio, racional. E assim não podem mais perder tempo, que tempo já perderam demais. É cumprir o dever racional de fazer propaganda, noite e dia para a salvação de toda a humanidade, para a volta de todos ao seu mundo de origem, para que todos conheçam o seu mundo de origem, para que todos não nasçam mais aí, na peregrina matéria, peregrinando, penando, sofrendo, que a vida da matéria é somente de sofrimento de todas as espécies, de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os jeitos, e por isso está aí ruínas e mais ruínas, ruínas e mais ruínas, por a matéria ser só de sofrimento. Por isso, nessa categoria de sofredores que não sabiam porquê, e de mortais que não sabiam porquê. Então se tornava a vida da matéria uma vida sem valor, porque para nascer, para morrer, que adianta? Que valor tem seres nessas condições, nascer já condenados à morte, sem saber porquê, como não sabiam, e por isso a vida de um condenado é viver agoniado, como vivia. É viver penando, é viver desesperado, certos momentos. É viver da forma mais horrível que possa existir. E assim, o que um condenado conta, esperando a morte a todo instante, porque não sabe de que vai morrer, nem como vai morrer, nem o dia, nem o momento. Então, só em pensar que é um condenado à morte, já dá para viver preocupado e agonizando e pensando e dizendo: por que que eu sou assim? Porque a humanidade é assim. Ninguém sabe dizer o porquê a humanidade é assim, desta forma tão esquisita. Queremos viver e não podemos viver. Não é que tenhamos medo de morrer,
mas é tão desagradável perder nossos entes queridos, parentes e amigos. É duro viver assim, porque a vida é tão ingrata assim. Porque nós passamos por essa dor, por esse desespero, por esse inconformismo, por essa saudade tão angustiosa, que muitos morrem de paixão e de saudade, e muitos se liquidam por não suportarem a dor da perda de seus entes queridos. Quem nos fez assim com todos esses maus tratos? Sofre o bom, sofre o ruim, sofre quem nunca fez mal a ninguém, sofre tudo. Por que nós somos assim? Quem nos fez assim não teve o mínimo sentimento de nos fazer desta forma, aqui crucificados, com tantos tormentos. Que vida, que Deus é este que não tem pena de ver os seus filhos sofrerem tanto? Será que tem prazer e satisfação em ver todos nessa situação que ninguém se conforma? Só nasce para sofrer doenças devoradoras, mutiladoras, horrorosas, para a destruição dos seres. Que mundo é esse que é tudo contra os seus filhos? Que vida é esta que todos têm vontade de viver e não têm o direito de viver? Ninguém quer sofrer e sempre sofrendo. Que mundo é esse que nos fez desse jeito, dessa maneira? Não entendo mais o que fazer. O que é que nós fizemos para, quando nascermos aqui, já nascermos condenados a sofrer e a morrer? E por isso, para morrer não há idade. O que é que nós fizemos para sofrer tanto, penar tanto, sem recompensa alguma, nesse mundo cheio de dores, cheio de aflição e desespero? Que vida é esta que ninguém nunca soube o porquê? Ninguém nunca soube dizer o porquê assim são. Ninguém nunca soube dizer de onde viemos e para onde vamos. Que vida é essa que ninguém sabe dizer nada de certo e de verdade? Como surgimos? Como viemos parar aqui? Ninguém nunca soube dizer, ninguém nunca soube falar. Estamos aqui nesta vida, mas não sabemos de onde viemos, nesta vida que não é nossa. Morremos sem querer morrer. A vontade de todos é viver. Ninguém mais, ninguém mesmo, soube dar uma explicação do porquê todos assim são e o porquê tudo assim é. Então o que adianta viver como um condenado, agonizando à espera a todo momento de sua liquidação? E o pior é que não sabe como, nem a forma, nem o jeito, nem a maneira. Então qual é o valor dessa vida nessas condições? Não representa nada viver assim, porque nada adianta viver. Pois se no melhor momento da vida, a vida vai embora e tudo aí ficou. É a vida do nada, que não representa nada por acabar de repente em nada. Então, o que adianta se preocupar com o nada, dar valor ao nada, para tudo acabar em nada, para, de repente, acabou a vida e o nada aí ficou, acabou em nada, e assim vivendo horrorosamente dessa maneira, dando valor ao que não tem valor, que é o nada, pois o que devia ter valor não tem valor, que é a vida. Pois se a vida acaba em nada, se a vida acaba em nada, todos os pertences da vida não valem nada, porque nada adiantou dar valor o que não tem valor. O que pensa que tem valor desaparece, morreu, acabou em nada. E que valor tem o que restou da vida? Nada. E que valor tem os pertences da vida? Nada. Então aí, sonhando nessas condições, se martirizando por tudo, se
aborrecendo por tudo, se enjoando por tudo. O que adianta? Nada. Não adianta nada viver se martirizando por o nada, por a vida não valer nada, e esses insignificantes aninhos de vida, que não representa nada. Toda essa agonia da luta do nada pelo nada. Mas infelizmente ficavam iludidos pelo nada e por ficarem iludidos, por darem valor ao nada, e daí surgiu o apego ao nada como se o nada tudo fosse. E daí surgiram as ruínas de todos, se acabando pelo nada, brigando pelo nada, matando uns aos outros pelo nada. O que é que adiantou? Nada. Mas tudo isto por não terem o verdadeiro conhecimento de assim ser. A ambição do nada, a ganância do nada, se julgar tudo ser, sabendo que nada é. Daqui a um bocadinho, deixando de tudo ser aparentemente e voltando ao nada. Então, o que adianta essas vaidades que não correspondem à vida de quem vive? Então, o certo é procurar o melhor viver. O melhor viver é aquele que não dá valor ao nada, porque sabe que o nada não tem valor. Não vai se confundir com esse tudo aparente, porque sabe que o nada não é verdade. Quem sabe viver sabe que o nada não representa nada. Quem sabe viver não se martiriza pelo nada, por saber que tudo vai acabar em nada. De que adianta a ambição, a vaidade, a ganância, as aparências? Sabem que não adianta nada, porque nada são, aparentemente, hipocritamente, fingidamente e indignamente tudo são. Verdadeiramente nada são, e por isso tudo se acaba. São os que estão iludidos pela vida, iludidos pelo nada, iludidos pela ambição, iludidos pela ganância, iludidos pelos sonhos, iludidos pelas vaidades, e assim, dessa maneira, iludidos com esses defeitos monstruosos todos, pois são só defeitos que prejudicam. São defeitos que só prejudicam e fazem a ruína de si mesmo. O melhor da vida, que não é de ninguém, é olhar para tudo sem o mínimo interesse, porque o tudo do nada não vale nada, e dizer tudo isto é morto, porque tudo isto se acaba. Então, todo esse modo de ser é que concorreu para o penar, para o sofrer, para todas essas ruínas existentes, para todos que assim vivem, valorizando o nada como se o nada tudo fosse. Está valorizando o nada de um momento para o outro morre. Então, cadê os valores? Nenhum. Quem valoriza o nada, de repente, acabou. Então, o que adiantou? Pensar que o nada tudo é, se o nada, nada é. O que adianta pensar diferente daquilo que é? O que adianta pensar que o nada é aquilo que o nada não é? Ora, dessa forma, o resultado é esse que está aí, um sofrimento monstruoso em toda a humanidade. O resultado é esse que aí está. O resultado é esse que está aí, penar, penar, e quanto mais pena, mais tem que penar, por valorizar aquilo que não tem valor, julgar que o nada tudo é, sem o nada tudo ser. Então, enganando a si mesmo, e quem engana a si mesmo sofre demais. Lutar pelo nada, ser e lutar pelo nada, para em nada acabar? O que adianta lutar assim contraditoriamente contra si mesmo, julgando as coisas diferentes do que são, julgando nada tudo ser e vendo
e sabendo que o nada, nada é. Resultado, dessa forma, é um penar sem conta, por dar valor àquilo que não tem valor, agarrado àquilo que não tem valor, e por não ter valor nenhum é que se acaba. Morreu, acabou-se. Morreu, um traidor de si mesmo. Foi traído pelo nada e destruído pelo nada. Um sonhador traiçoeiro de si mesmo. A vida é compreensível, mas fizeram da vida aquilo que a vida não é, julgando tudo diferente daquilo que a vida não é, julgando o nada tudo ser, quando o nada nada é. Então, culpados são os que julgaram a vida de forma que a vida não é, interpretaram diferente do que a vida é. Então, a vida deve ser encarada da forma mais natural do que a vida é, da forma que constituiu a valorização do tudo aparente. Então, a vida, que não passa de uma arapuca, porque daqui a um bocado se desarma em nada, acabou-se a vida, deva ser encarada da forma mais natural e não prezar aquilo que não deva ser prezado. Quem preza o nada não está adiantando nada, porque o nada nada é, e o tudo que parece ser tudo nada é, e por isso acaba em nada. E por interpretar a vida de forma diferente do que devia ser, é que formaram a vida numas condições de que todos reclamam aí, por não se conformar com os sofrimentos e o peso dos tormentos do nada. O nada tem que ser encarado como ele é. Então, tem que ser encarado como uma coisa sem valor, porque valor não tem. Quiseram valorizar o nada como uma coisa de valor, e o resultado é esse que está aí. Todos penando, todos sofrendo, para daqui a um pouquinho acabar em nada. O que adiantou a sua luta? O que adiantou a sua ganância? O que adiantou a sua ambição? Então a vida tem que se saber como ela é, para saber viver e amenizarem o sofrimento, e não sofrer tanto assim. Como muitos. Eu não estou mais aguentando essa vida. Eu não estou suportando essa vida. Então daí nasceu o desespero de todos, o desequilíbrio de todos e a loucura. Todos tontos pelas preocupações. E muitos querem dormir, não podem, querem descansar, não podem. Uma superluta de vida, uma verdadeira consumição de vida, por dar valor àquilo que valor nenhum tem, o nada. Que valor tem as aparências? Nada. Não representa nada. E por isso tudo acaba em nada. Criaram assim, esta forma, contra si mesmo, e desta maneira todos vivendo contra si mesmo. E por viverem contra si mesmo, penam muito, sofrem muito, por a vida não corresponder ao esforço e sacrifício que todos fazem para viver. E assim o nada está aí embaixo e o tudo está em cima. Então se ligar em cima para ser orientado e saber como viver, para deixar de sofrer, e assim todos cientes de que o mundo e esta vida criada assim é consequência de seus próprios habitantes. Então o mundo sendo consequência dos seus próprios habitantes, sofrem as consequências dos seus próprios atos. Então, reclamar a quem? Reclamar a si mesmo. Quem fez tudo assim? Os seus próprios habitantes. Então, blasfemar contra si mesmo. E assim, o mundo é consequência de seus próprios habitantes, como já sabem e conhecem os primeiros passos que deram, a saída do seu verdadeiro mundo de origem, para virem rolando e chegando às condições aí que estão. E agora é que estão sabendo de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, o porquê aí estão, o porquê assim são.
como vieram parar aí como parasitas que exploram tudo e não dão nada, nessa condição vexatória, e hoje sabendo como voltar ao seu verdadeiro lugar, sabendo que são racionais porque são de origem racional, sabendo o que são, sabendo o porquê, temos o raciocínio, sabendo o que é o racional, que é a causa do raciocínio. E voltando assim, todos pela ligação feita pelo raciocínio ao mundo de origem ou mundo racional, voltando todos para o seu mundo verdadeiro. E assim, simplicidade, calmos e benfazejos, obediência, persistência e paciência, para vencer os obstáculos da vida, para o raciocínio ligar a sua origem que é racional, a causa do raciocínio. Então, o racional é a causa do raciocínio. O que deu causa ao raciocínio foi o ser racional, então racional, raciocínio, raciocínio, racional, e assim todos ligados na sua verdadeira fonte, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque não há efeito sem causa. Se existe o raciocínio, é porque existe a causa. Qual é a causa do raciocínio? O mundo racional. Então, todos agora de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, é preciso que desiludam-se do nada para tudo ser. O nada é do irracional e o tudo é do racional. Vocês têm tudo, porque são de origem racional e por isso são possuídos do raciocínio. Então vocês são de cima do mundo racional e o nada é do bicho irracional. E assim ficaram, porque estavam ligados na energia do bicho, a energia elétrica e magnética. Estavam ligados à energia do bicho, à energia do irracional. Estavam vivendo quase que identicamente, porque o bicho racional é que não tem raciocínio e dão valor ao nada como se o nada tudo fosse. Mas, como estavam ligados à energia do bicho, se desenvolveram contra o seu próprio ser, como se fossem bichos. Então, vocês são de cima, e o bicho racional é que é de baixo. Então, estão iludidos pela matéria. Agora, vocês têm raciocínio, e o raciocínio é o comando e reconhecimento de tudo. Então, seu mundo de origem em primeiro lugar, sobre todos os pontos de vista, para todos, para lá voltar. E o nada nunca pôde fazer nada por ninguém, nunca pôde salvar ninguém. Então, o nada em último lugar, porque o nada tem para salvar ninguém. E vocês não são daí da vida do nada. Vieram parar aí, mas não são daí. Vocês são do mundo racional. O raciocínio é do mundo racional. Então, primeiro lugar em cima. Em primeiro lugar, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Depois o resto é em último lugar. O tudo de todos está em cima, e não na matéria. Na matéria está o nada, e o tudo de todos está em cima. É para cima que todos vão, é para cima que todos têm que ir, para o seu verdadeiro mundo, o seu verdadeiro lugar, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, o mundo racional, a causa e a origem do raciocínio. E assim o raciocínio é o ser vital da vida, voltando ao seu mundo de origem, o mundo racional, e ninguém mais nascendo aí, neste nada, arrasador, acabrunhador, onde todos vivem acabrunhados, muitos vivendo envergonhados da forma que são, do jeito que são, da maneira de que vive, e uma higiene diária, senão ninguém suporta ninguém. Então muitos têm vergonha de ser como são, muitos têm nojo de ser como são, muitos têm até desprazer de viver por sentir em si
ser um traidor de si e dos demais. O que é que eu sou com toda essa podridão? Nada sou, porque vivo assim. Era preferível não viver assim. Viver assim é eu mesmo enganar a mim e enganar os demais, vivendo de aparências, para aparentar o que não sou, vivendo hipocritamente. Quem me fez assim? Agora, eu hoje sei os primeiros passos que nós demos para acabar assim. Sei, se eu sou assim e o mundo assim é consequência dos próprios habitantes, é consequência de mim mesmo. Estou nas condições de colher o que plantei. Entrei pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e o resultado foi esse: chegar a essas condições tão ridículas de sermos seres poluídos pela matéria em degeneração, e assim agora, graças, sei que vou voltar para o meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, até que enfim chegou a retirada definitiva de toda a humanidade a ser assim, castigada pelo seu próprio livre arbítrio, que até hoje impera, e a livre expansão da vontade, que tudo isto surgiu de um turbilhão de amontoados de ruínas, que já de muito todos vêm sendo lapidados, até que chegasse a hora de todos saírem daqui para fora. Hoje, sabendo como aqui veio parar e como voltar para o meu mundo verdadeiro, o mundo racional. O raciocínio é o ponto vital da vida, porque tudo é racional. A degeneração e deformação racional. Então, o ponto vital da vida, que é o raciocínio, esta vida volta para a vida eterna no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a razão da causa do raciocínio e de tudo e de todos. E assim hoje o bálsamo da energia racional, universalmente sobre todos, por a fase da natureza ser racional, e por a natureza ser racional transmite a energia racional no raciocínio de todos, que é a vida vital da natureza, desta deformação racional. E a natureza transmitindo a energia racional em todos os raciocínios, se ligando à natureza racional e nascendo naturalmente em todos o desenvolvimento racional. E todos daqui a momentos, tudo e todos sendo racional, ligados à natureza racional pela energia racional. E assim daqui a um pouquinho todos só falarão em racional. Todos só falarão no ponto vital da vida, que é o raciocínio, por tudo ser racional. Então está aí a glória das glórias de todos, a vida verdadeira, a vida racional, no mundo dos puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem, e não nascendo mais aí como animal racional. E assim vejam a transformação desta deformação para o verdadeiro estado natural de racional. O mundo inteiro entrando na sua meta certa, na sua linha certa, a linha racional.